Fala galera, continuando aqui nossa maratona com a Olimpíada Canguru, vamos dar uma olhada quais são as questões que a gente vai fazer hoje aqui. Então vamos lá galera, mas antes de começar aquele esquema de sempre, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa a notificação, ativa o sininho ali e compartilha com 5, 10 amigos para ajudar o nosso canal a crescer sempre mais para vocês. Então, como a gente pode ver aqui na parte inferior, e vocês também viram no título, galera, a gente vai continuar aqui corrigindo as questões do nível B, 7º e 8º anos. Professor, eu perdi as primeiras, sem problema, dá uma olhadinha na nossa playlist e também eu vou colocar um link aqui na parte superior para vocês verem as questões anteriores, beleza? Então, olha lá comigo. Aqui a gente vai a partir da questão 6. E na questão 6 ele nos falou o seguinte: uma fita métrica é enrolada num cilindro, conforme a figura que está aqui ao lado. Qual é o número que deve aparecer no lugar marcado com o ponto de interrogação? Então, se a gente olhar com calma aqui para a nossa figura, galera, a gente vai ver que na direção que eu tenho o ponto de interrogação, está faltando aqui uma segunda informação e nas linhas inferiores eu tenho o 27 e na primeira linha eu tenho o 6. Então o que aconteceu? Quando ele saiu ali do 6 e deu uma volta toda, ele foi até o 27. Então para saber a distância que ele andou ali, o que a gente vai ter que fazer? Subtrair esses dois valores. Vai fazer 27 menos 6. Uma continha tranquila ali, esse cara vai dar 21. Ou seja, para cada próxima etapa ele vai andar 21 unidades. Então, do 27, que é a segunda volta, para ir para a terceira volta, vai ser 27 mais 21. Vamos fazer esse cálculo. 27 mais 21. Vamos fazer ele aqui. A gente vai ter ali 48. Ou seja, na segunda volta, na terceira, aliás, ele vai marcar ali no 48. E na última volta, que é onde está a interrogação, na quarta volta, vai ser 48 mais 21. Porque a cada volta ele desloca 21 unidades. Então vamos somar ali. A gente vai ter aqui 9, 4 mais 2, 69. 69 a gente tem o item C. C de certo. Então lá no lugar da interrogação, a gente teria essa unidade na fita métrica, 69, certo? Então lá naquela parte de cima, só para a gente ficar lá marcado, ele vai estar marcando 69 para a gente. E nota que eu fiz essa conta olhando na direção que está a interrogação, mas eu poderia fazer em qualquer outra posição que ele também andaria 21 unidades, certo? Coloquei ali naquela direção só porque era que nos interessava, beleza? Então uma questão rápida para a gente fazer aí, certo? Passando para a questão 7, galera, olha lá. Ele falava o seguinte para a gente: as 5 figuras no quadriculado só podem ser movidas nas direções indicadas nas setas. Então, olha as direções que eu posso movimentar. Eu posso movimentar para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Ou seja, eu não posso rotacionar as minhas figuras. Eu posso só movimentar elas na horizontal, de um lado para o outro, e movimentar elas na vertical, de cima para baixo. Certo? Essa é a movimentação que a gente pode fazer. Sabendo disso, qual dessas figuras pode ser movida para fora do retângulo passando pela porta G? E aí a gente tem essa portinha aqui, por onde ele quer sair. O que a gente tinha que notar aqui? Nota que o lugar que ele quer sair, galera, ele tem o espaço de 3 quadriculados. Eu tenho 3 unidades. 1, 2, 3. Então, observando nossas figuras, qual que teria a possibilidade de passar por esses espaços, fazendo essa movimentação? Aqui a gente já pode ir descartando algumas. Por exemplo, a figura C, ela tem muito mais do que 3 espaços, então ela nunca passaria por ali. Então vamos descartar a C. A D da mesma forma, né? Se a gente olhar aqui, nessa posição, eu teria 1, 2, 3, 4 espaços. Não passaria pela porta nunca. Então a D a gente também descarta. A E da mesma forma, olha aqui na parte inferior dela, ela teria 1, 2, 3, 4, 5. Está super descartada. E o item A também. Conta comigo aqui nessa posição. 1, 2, 3, 4. Sendo que a nossa porta tem só 3. Então aqui a gente descarta.
certo? Então a única que passaria por essa eliminação, a gente vê que é o item B. E por que o B passa, galera? Olha lá. No momento inicial, ele tem 1, 2, 3. Então aquela parte vai passar ali na porta. Quando ele chega aqui na parte inferior, é só a gente deslocar nossa figura para a esquerda, que eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3. Então quando ele chegar ali naquele momento, eu movimento a minha figura para a esquerda, que eu vou poder subir e passar com ela. Então aqui, uma questãozinha de lógica, tranquila para a gente fazer. Então a figura que passava era a B, que está na posição do item B. Então B era o nosso gabarito. Uma questãozinha só para a gente olhar a interpretação. Uma questão direta, beleza? Vamos mais. Olha lá, a questão 8 falava o seguinte para a gente. Karina quer pintar de verde as paredes do seu quarto, mas a tinta que comprou é muito escura e ela resolve misturá-la com tinta branca. Ela tenta várias misturas. Qual das seguintes misturas vai produzir o verde mais escuro? E aí aqui a gente tem a mistura de cada um dos itens. Vamos dar uma olhada em cada um deles separadamente. Então olha lá, no item A, ela falava que a mistura ia ser da seguinte forma. Eu ia ter uma parte verde e 3 partes brancos. Então o que a gente está tendo ali? Se uma parte é verde e 3 partes é de branco, a gente tem no total 4 partes. Onde uma dessas 4 partes é verde e 3 das 4 partes é branco. Então primeiro eu sempre vou representar a cor verde e depois vou representar a cor branca, certo? Então eu vou ter 1/4 mais 3/4. 1/4 de verde e 3/4 de branco. Olha lá no item B. No item B, o que está acontecendo? A gente tem 2 partes verdes e 6 partes brancos. Então no total a gente não tem 8 partes, 2 mais 6, 8. Então eu vou ter 2 partes das 8 sendo verde e 6 partes do total de 8 sendo branco. Só que é aquela dica de sempre, né, galera? Se a gente está mexendo com frações, qual que é a dica? Galera que é meu aluno aí, sabe disso. E quem assiste nossos vídeos também. Mexeu com fração, galera, sempre simplifica aquilo ali. Então, simplificando, o que a gente vai ter? Dividindo por 2 aqui, eu vou ter a parte verde sendo 1/4 e simplificando por 2, a parte branca, 6 dividido por 2, 3, 8 dividido por 2, 4. 1/4 e 3/4. Então, isso é o que está acontecendo no item B. Vamos olhar ali nosso item C. No item C, o que a gente tem? 3 partes verdes e 9 partes brancas. 3 mais 9 são 12. Então, a gente tem um total de 12 partes, onde 3 partes são de verde e 9 partes do total de 12 é de cor branca. Novamente, dá para simplificar. Divide por 3. 3 por 3 é 1. 12 por 3 é 4. 3 por 3, 9 por 3, aliás, é 3. 12 por 3 é 4. Então eu vou ter uma parte num total de 4 verdes e 3 partes brancas no total de 4. Item D. Olha o que a gente vai ter ali. No D eu tenho 4 partes verdes e 12 partes brancas. Então eu tenho no total 16 partes. Onde dessas 16 partes, 4 são verdes e 12 brancas. Novamente dá para a gente simplificar nossas frações. Agora aqui todo mundo dá para simplificar por 4. Então 4 por 4 é 1, 16 por 4, 4. 12 por 4 é 3, 16 por 4, 4. E agora eu quero que vocês se atentem aos resultados que a gente tem. Olha o resultado do item A. Olha o resultado do item B depois que a gente simplificou. Do item C após a simplificação. E o item D de dado depois que simplificamos. O que está acontecendo? O resultado não é o mesmo. E o item E nos traz essa resposta, né? Todas elas terão o mesmo tom de verde. E realmente vai ter o mesmo tom de verde. Qual que é o tom de verde que está tendo em todas? Todas está tendo 1/4. Olha lá, o item A é 1/4, o B também, o C da mesma forma e o D também é 1/4. Então todas vão ter o mesmo tom de verde, é o item E. Nossa resposta, nosso gabarito é de eu dei conta. Beleza?
Então aqui mais uma questãozinha que a gente trabalhava o quê? Simplificação de frações, né? Simplificar as frações ali para a gente ver que todas tinham o mesmo resultado. Simplificação de fração é super importante. Questão 9, galera. Tratava o seguinte. Olha lá comigo. Deixa eu fazer aqui as dobraduras com vocês. Ele vai falar sobre dobraduras. Ele falava assim. Maria tinha um pedaço de papel. Ela dobrou o pedaço exatamente ao meio. Depois ela dobrou esse pedaço novamente ao meio. Então dobrou ao meio 2 vezes. E obteve essa forma. Ela teve a forma de um triângulo. Beleza. Quais das formas P, Q ou R, que estão aqui ao lado, poderiam ter sido o pedaço de papel original de Maria? Então, quais desses pedaços eu posso dobrar para ter como resultado aquele triângulo? Então, vamos começar aqui pela figura Q. Eu vou dobrar essa figura Q, que ela é um quadrado, assim como esse papelzinho que eu estou em mãos. Qual é a nossa dúvida aqui, galera? Geralmente, quando a gente fala para dobrar ao meio, né, o pessoal quer dobrar realmente a figura ao meio. Só que aqui eu posso dobrar ao meio na diagonal. Se eu dobro essa figura na diagonal, olha o que a gente tem. Eu tenho aqui um triângulo. E se eu dobro ela ao meio novamente, que são 2 dobraduras ao meio, eu tenho um triângulo. Vamos pôr ele até na mesma posição lá da figura, para não ter erro. Olha aqui, a gente tem um triângulo. Certo? Beleza. Olha lá mais perto. Triângulozinho. Show. Então, a figura Q, a gente consegue montar aquele triângulo. Então, Q está correto. A gente já verificou isso, que o Q dá certo, beleza. Vamos olhar a figura R, que já é um triângulo. Bom, se eu pego um triângulo e vou dobrá-lo ao meio, então se eu dobro ao meio uma vez, eu continuo com o triângulo. Se eu dobrar no meio mais uma vez, a gente tem um triângulo ainda, só que menor, certo? Então a figura R também faz parte. A figura R também deu certo. Agora olha para os nossos itens, sem nem ter que olhar para a figura P. Olha os gabaritos que nós temos. No item A, somente P, a gente não testou ele. Somente Q, a gente sabe que está errado. Por quê? A gente sabe que Q e R a gente pode dobrar. Somente R também está errado, porque a gente sabe que se pode dobrar Q e R. Somente P ou Q. Não, Q e R dá certo. Somente P também está errado, porque nosso item A? Pelo seguinte, a gente já conseguiu as outras 2 figuras, então somente P não é. Ou seja, nosso gabarito aqui é o item E também. É de eu dei conta, eu consigo, eu posso. Que é qualquer uma das 3 formas. Seguindo por eliminação aqui, a gente nem precisou testar a figura P, porque as outras 2 figuras a gente já conseguiu fazer a dobradura, certo? Então era uma coisa tranquila da gente visualizar. Eu fiz aqui com um papel só para a gente poder ter a noção de como acontecia. Beleza? Item 10, galera, ele falava assim pra gente, olha lá. Nos quadrados abaixo, foram traçados segmentos em seus interiores. Esses segmentos partem dos vértices do quadrado ou dos pontos médios de outro segmento. Lembrando, ponto médio é aquele que divide a figura em 2 partes iguais. Por exemplo, se eu estou olhando aqui para o quadrado da letra A, aqui é a parte de cima. Divide isso daqui em 2 partes iguais, ou seja, divide ao meio. A gente teria esse pontinho aqui. Então, a partir daqui, ele traçou um segmento. É assim que ele foi traçando isso, certo? Ou a partir do ponto médio, ou a partir dos vértices. Igual está acontecendo aqui. Olha lá, ele está saindo de um vértice e traçou. Então, são as regras que ele colocou para ir formando a figura, beleza? E ele falou, em um deles foi colorida uma região correspondente a 1/8 do quadrado maior, ou seja, do quadrado original. Qual é esse quadrado? Então, beleza. Aqui a gente está mexendo o que, galera? Com a nossa ideia de área. E o que eu tenho ali? Vamos supor que a área do quadrado maior, a gente assuma um valor para ele.
Aqui a gente pode pensar em particularização. Por exemplo, eu posso pensar que ele é uma unidade, 1 centímetro, 1 metro, enfim, o que te ajude a interpretar. Pensa que o lado do nosso quadrado aqui, em todos eles, é, por exemplo, 1 centímetro. Então, a área dele, 1 vezes 1 é 1 centímetro quadrado. Eu quero saber qual dessas figuras pintadas. Esse quadradinho vermelho, esse triângulo em azul, esse triângulo em amarelo, o triângulo em verde ou esse quadrado em laranja, qual deles representa 1/8 da área do quadrado original, certo? Aqui a gente pode ir fazendo algumas eliminações. Pelo seguinte, olha lá para o item E. Como é que ele fez a divisão? Ele pegou o nosso quadrado e dividiu aqui. Por mais que ele não tenha feito a divisão, essa linha que eu passei ele dividiu ao meio. Então eu teria metade, 1/2. Aqui ele não fez essa divisão toda. Essa parte ele não fez, mas dessa parte ele fez. Se ele tivesse dividido o quadrado em 4 partes, isso aqui representaria quanto? 1/4. Então, item E já não é a resposta. Olhando para o item D, seguindo a mesma ideia. Olha a divisão que ele fez. Ao meio. Então, pedaço da direita vale 1/2 e o da esquerda todo 1/2 também. Nessa parte aqui, ele dividiu naquele 1/4. Ou seja, todo esse pedaço aqui vale 1/4, esse todo também, todo de cima e o todo da direita que tem o triângulo em verde, que é o que nos interessa. E o que ele fez para formar esse triângulo? Ele pegou o quadrado e dividiu ele ao meio. Consegue visualizar isso? Que ali ele está tendo um quadrado, dividiu ao meio e esse pedaço aqui é o triângulo que ele formou. Então, se cada pedaço daquele era 1/4 e eu dividi 1/4 ao meio, quanto vale aquele triângulo? Ele vale exatamente 1/8, que é o que nos interessa. Eu quero que ele forme 1/8. Então aqui a gente tem nosso gabarito, é o item D. Item D de dei conta. Ah, professor, mas os outros itens? Se a gente achou a nossa resposta, eu não preciso nem analisar. Ah, mas como eu ia saber que eu tinha que analisar de trás para frente? Aqui a gente pode analisar em qualquer ordem, né, galera? Qual que é o interessante? A gente olhar para aqueles que têm uma visualização mais fácil. Por exemplo, esse triângulo aqui em azul, talvez seria um pouco mais complicado a gente ver em quantas partes ele dividiu. Então, deixaria por último. Sugestão, né? A mesma coisa para esse triângulo em amarelo. Esse quadradinho em vermelho até que não está difícil, mas já dava um pouquinho mais de trabalho. Ou seja, a gente começou a analisar por aqueles que eram mais fáceis e a gente conseguiu achar a nossa resposta. Beleza? Então aqui a gente fecha a primeira etapa das 10 questões desse nível, o nível B. Lembrando, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e continua acompanhando aí os nossos vídeos para a gente ver a correção. E eu sei, a galera está pedindo bastante, pessoal, a correção dos outros níveis. A gente vai fazer todos os níveis, certo? Tenham calma, eu sei que a ansiedade é grande, mas a gente vai ver aqui o gabarito de todos os níveis. Até a nossa próxima. Tchau, tchau.